Boa tarde, gente. Meu nome é Antenor Bittencourt Neto, eu sou professor de Direito Eleitoral e, tendo em vista a iminência do concurso do TRE, vim deixar algumas dicas de um roteiro de estudo para quem está desejando fazer e passar neste concurso, né? Então, nós temos uma previsão já dada pelo TRE, uma vez que a comissão já foi escolhida, a comissão vai escolher a banca organizadora, estabelecer o edital e etc, etc. E nós estamos com a previsão para até agosto, no máximo início de setembro, nós temos esse edital já sendo liberado, marcando a data da prova. Portanto, quanto mais cedo você começar a estudar, melhor para você, porque direito eleitoral não é difícil, não é uma matéria difícil, mas tem muita informação. Quanto mais cedo você começar a ler, melhor. Para começar então a estudar direito eleitoral, você precisa começar pela Constituição Federal, a partir da questão dos direitos políticos, artigo 14. Todo o artigo 14 da Constituição é fundamental. Você deve ler os artigos no texto da Constituição e procurar a doutrina de direito constitucional explicando esses artigos, tá? Não somente o artigo 14, que fala sobre direitos políticos, a base da cidadania, como também o artigo 15, que vai falar sobre direitos políticos negativos, ou seja, as hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos previstos pela Constituição. O artigo 16, que vai destacar um princípio importantíssimo, que é o princípio da anterioridade ou da anualidade, que fala que a lei que altera o processo eleitoral, ela entra em vigor a partir da data da sua publicação, mas não pode ser aplicada numa eleição até um ano antes do pleito, que foi justamente o que entendeu o STF na decisão sobre a aplicabilidade da lei da ficha limpa nas eleições de 2010, né? Então isso já foi bem definido, vale a pena estudar, certamente será uma boa questão de prova, falando sobre o princípio da anualidade. E o artigo 17 também, ele vai destacar os partidos políticos, algumas noções básicas dos partidos políticos, que pode ou não ser pedido. Geralmente tem sido pedido em provas as questões básicas sobre os partidos políticos. Bom, após ter visto essa parte da Constituição, artigo 14, 15, 16 e 17, você deve ler também no texto constitucional as disposições referentes à organização judiciária eleitoral. Você vai começar no artigo 118 até o artigo 121. Esses artigos também são fundamentais, são importantíssimos, porque falam da estrutura da justiça eleitoral, destaca as questões a respeito dos recursos das decisões do TRE e do TSE, e são importantíssimos para a prova. Praticamente todas as provas nós temos menção a esses artigos. Vista essa parte constitucional, você vai começar a entrar na legislação eleitoral específica. Por exemplo, nós temos a Lei 9504/97, e essa lei é a lei das eleições, que precisa ser estudada. É uma lei bem longa, na verdade, são mais de 100 artigos, e em provas geralmente são destacados pontos dessa lei. O que é que você pode fazer? Você pega alguns editais de concursos que aconteceram de TRE esse ano ou até o ano passado e verifica quais são os pontos dessa lei que são mais cobrados. Geralmente ela não é cobrada na íntegra, mas você deve ler na íntegra para ter uma compreensão maior a respeito da matéria. Essa Lei 9504 tem muitas questões de prova versando sobre ela, por ser a lei que regulamenta as eleições. A partir da leitura da lei, temos ainda a resolução TSE 21538/2003. Você tem que ler essa resolução porque em todas as provas ela é requerida. Alguns editais fazem distinções, especificam qual ou quais partes dessa resolução vão ser cobradas. Outros editais não, dizem simplesmente assim: resolução TSE 21538, com alterações que houve de uma resolução mais recente, que apenas retirou uma parte sobre eleitores com mais de 80 anos que deveriam continuar votando. Isso foi alterado, você deve pegar uma resolução atualizada então. E essa informação, inclusive, você deve buscar no site do TSE ou do TRE. Lá você vai conseguir baixar não somente a resolução 21538, como também o Código Eleitoral, que você vai precisar fazer algumas leituras, mas deve fazer a leitura daquele código anotado pelo TSE. Uma vez que o Código Eleitoral é de 1965, então é bastante antigo, alguns textos do Código não foram recepcionados pela Constituição, e o Código anotado pelo TSE vai ter lá dizendo todos aqueles pontos que foram alterados, que você vai ter o cuidado de conhecer e não confundir na hora da prova. Voltando para a resolução,
Essa resolução 21538 vai falar sobre alistamento, sobre transferência, sobre revisão, sobre segunda via do título, sobre a questão de revisão do eleitorado, que é um outro ponto importante, correições. E ela é uma resolução também bastante longa, mas nada difícil. Você tem que fazer leituras dela para ficar familiarizado. O ideal também é olhar os editais passados e verificar quais são os pontos que são mais requeridos dessas resoluções. Bom, fazendo essas leituras todas, você ainda pode fazer a leitura da Lei 9096/95, que fala sobre partidos políticos. Em editais, geralmente, você pedem pequenas partes dessa lei, como, por exemplo, requisitos para a criação de um partido, fusão dos partidos, coligações. Você precisa fazer essa leitura. Finalizando essa pequena lista de leis, mas que tem muito assunto, na verdade, você precisa, se você vai fazer principalmente concurso para analista administrativo, por exemplo, analista em área geral, ou analista específico de direito, analista processual, você precisa ler a Lei Complementar 6490, que é a Lei das Inelegibilidades, que regulamenta o parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição, e que você vai precisar fazer essa leitura da Lei das Inelegibilidades, a Lei 6490, que vai conter não somente alguns prazos de desincompatibilização importantes para quem quer concorrer à eleição, como também vai fazer a previsão das inelegibilidades alteradas, inclusive em seus prazos, pela Lei Complementar 135/2010, que destaca, foi chamada, na verdade, de Lei da Ficha Limpa. Todo mundo ouviu falar da Lei da Ficha Limpa. Ela não é uma lei simplesmente autônoma, que criou situações completamente novas, mas é uma lei que alterou a Lei 64/90, a Lei das Inelegibilidades. E, a partir daí, só quem vai fazer principalmente a área de analista processual vai encontrar nessa lei as ações eleitorais, como a ação de impugnação de registro de candidatura, os prazos, a questão processualística a respeito disso, a AIGE, que é a ação de investigação judicial eleitoral. Portanto, para quem vai fazer especificamente analista processual e mesmo analista administrativo, precisa pelo menos dar uma olhada nessa lei. O analista processual tem que se aprofundar no estudo da Lei 6490, Lei Complementar 6490, alterada, obviamente, pela Lei 135/2010, Lei Complementar 135/2010, a Lei da Ficha Limpa. Não se esqueça de fazer esse estudo, de estar atento a esses detalhes, e assim você tem um roteiro para começar a estudar. Bons estudos, comece com força, garra e perseverança, e você vai chegar lá.